Olá, eu sou a Juliana E eu sou o Gabriel. e está começando mais um. Uh, yeah, uh, yeah. Quando falamos em defesa, as pessoas geralmente pensam nos militares, nas forças armadas, nas guerras e nos conflitos ao redor do mundo. Mas defesa envolve uma série de novos temas, sobretudo desde o final da Guerra Fria, nos anos 90, quando vimos a intensificação do processo de globalização, ou seja, maior intensidade nos fluxos migratórios, no papel das grandes empresas e das tecnologias de informação e comunicação. Muitas vezes não se trata realmente de um novo tema, mas de uma maneira nova de olhar para aquele tema, como é o caso das grandes empresas, dos meios de comunicação, da economia de defesa, de maneira geral, ou ainda sobre questões ambientais, de direitos humanos e até mesmo de inclusão. E para bater um papo com a gente hoje sobre os novos temas em defesa e segurança, temos a honra de receber o professor Tiago Rodrigues, que é doutor em Relações Internacionais e professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, e também coordenador do Laboratório de Pesquisa, Segurança e Defesa nas Américas. Bom, então é isso, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado a vocês. A gente trouxe o professor aqui para conversar um pouco sobre esses novos temas. É isso. Então, Tiago, sobre esses novos temas, né? Você foi um dos pioneiros no debate sobre políticas de drogas, segurança pública, nas relações internacionais. Conta pra gente como foi esse processo de pesquisar um novo tema na área de defesa, segurança, estudos estratégicos. Tá bom, Gabriel. Bom, é o seguinte, né? Você tem uma vantagem e desvantagem do pioneirismo, né? Um lado bom é que você chega num território que está relativamente pouco explorado, então você tem chance, né, pelo menos, de se destacar. O seu trabalho pode ser reconhecido, né, assim, mais rapidamente que quando você chega num ambiente que já está todo, enfim, dominado por outras pessoas ou já com pesquisas mais avançadas, né? O lado ruim é que justamente o pioneirismo te coloca numa situação em que você não tem muito com quem conversar, né? E era assim que eu me sentia. E a gente está falando disso já há quase 25 anos atrás, né? A gente está falando no início do século XXI. Tá? Então, eu enfrentei essas duas situações, tanto a possibilidade de colocar um tema que no Brasil era inexplorado, quanto a falta de interlocução. E fiquei um bom tempo nessa dinâmica, né, de ter pouca gente com quem conversar. Encontrei gente mais, enfim, inserida nesse tipo de temática fora do Brasil, porque no Brasil, principalmente na América Latina, que sempre foi meu foco de ação, né, Brasil incluindo o Brasil, né, América Latina incluindo o Brasil. E só anos depois, já na virada para os anos 2010, quando eu chego à UF, que é de 2000, meu concurso é em 2009, então eu venho para cá nessa virada de década, né, de 2010 para frente, que eu comecei a ter um pouco mais de inserção, mas mesmo assim ainda eu era o cara das drogas, entendeu? Então você chegava lá e tal, o Thiago, o cara do narcotráfico, o cara, né, assim, tinha pouquíssima gente para conversar. Felizmente hoje, 15 anos depois, aí já mudou bastante. Né? Tem muita gente, algumas dessas pessoas eu ajudei a formar, porque foram meus alunos e alunas de mestrado, doutorado, ou de alguma forma interagindo comigo no processo de pesquisa. Né? Tem muita gente que me procura ainda, assim, quase toda semana eu recebo e-mail, eu sou não sei quem, estou fazendo um TCC sobre narcotráfico na universidade não sei onde. Né? E isso é legal, né? Porque quer dizer que isso já está entre uma rapaziada bem jovem, né? Que está fazendo essa pesquisa na graduação. Imagina, na época em que eu fiz graduação, eu era o único que pesquisava esse tema, praticamente, né? Eu e uma outra colega, e assim, não sabia de mais ninguém. Então, eu acho bastante gratificante. Mas é um desafio que tem esses problemas, essas questões, essas características. Né? Você pode contar para a gente alguma dificuldade ou algo assim específico, sabe? Um evento específico que o senhor passou nessa época, assim, de ser um dos pioneiros assim, nesse campo? O senhor lembra? Vamos ver. Bom, em geral, tinha muita coisa relacionada a ser aceito ou não aceito em eventos, por exemplo. Né?
porque eu descobri desde cedo que para eu conseguir entrar nos eventos de relações internacionais e tudo, eu tinha que disfarçar um pouco a minha temática. Né? Então, eu descobri rapidamente que quando eu falava de guerra às drogas, da geopolítica, do narcotráfico, era mais fácil das pessoas entenderem, pelo menos acharem que estavam entendendo alguma coisa, e aí eu era mais facilmente aceito. Se eu te trouxesse um debate que tinha mais a ver, inclusive, com o que eu estava fazendo, que era a questão a relação entre o processo de proibição das drogas, controle social, segurança pública, segurança nacional, aí ficava mais difícil, porque tinha essas dificuldades, inclusive epistemológicas, as pessoas entenderem, né, e da época, 15, 20 anos atrás, como é que era possível estudar relações internacionais nessa interconexão de espaço doméstico e espaço internacional, que hoje em dia, para a maioria, enfim, ou para uma parte substancial, já é óbvio, né, mas não era. Então eu me lembro especificamente de um evento aqui no Brasil. Eu tinha apresentado uma proposta muito parecida num evento latino-americano, na ALACIP, que é a Associação Latino-Americana de Ciência Política, e no mesmo ano eu apresentei uma proposta bem afinada assim, com isso, num evento no Brasil. E na ALACIP eu fui aceito imediatamente, e aqui no Brasil esse evento teve uma dificuldade imensa de me aceitar. Na verdade, eu acabei sendo aceito para falar numa mesa, que não era a mesa para a qual eu tinha aplicado, mas é porque tinha um colega mais velho, que é um professor que eu já respeito muito, que tinha já uma relação muito boa de amizade na época, e ele me viu ali que ele era coordenador de um dos simpósios temáticos, e ele viu que eu estava rodando ali naquela coisa e que não ia ser aceito, e ele me puxou pro simpósio dele, mas não era exatamente entendeu? Então eu fiquei ali como, sei lá, um animal esquisito no simpósio dele, mas só para não receber um não na cara e não ser aceito no evento, que era o que ia acontecer, né? Tava com o cara que ia acontecer. Mas você veja, foi uma questão de pura sorte, porque os coordenadores estavam discutindo ao vivo ali a armação do programa. E se não fosse assim, se fosse uma coisa isolada, eu teria sido negado, talvez ele nem soubesse que eu tivesse me inscrito para o programa, né, pro evento. Né? Então, isso é um evento, isso daí foi em 2000, sei lá, 2005, 2006, faz tempo. Né? E era muito incipiente ainda. Né? A própria ABRE, a ABED, que são as associações principais, né, a ABCP da ciência política, todas elas estavam começando a existir ainda. Né? Basicamente, o grande evento ainda era o da ANPOX, que é o mais geral, da pós-graduação em ciências sociais em geral, e as mesas de RI, de estudo estratégico, estudos de defesa, eram bem laterais, eram bem residuais, marginalizados, assim, na ANPOX. Né? Demorou para ter eventos próprios da área. Sim. Então, Thiago, teve um pouco dessa resistência no âmbito das relações internacionais para receber o tema que você estava pesquisando, mas a gente percebe também que continua, às vezes, uma certa resistência com esses novos temas, né? Talvez hoje as questões ambientais sejam um tema que os alunos de graduação, a geração mais jovem, quer pesquisar e às vezes encontra algumas resistências na sua área de. Essas resistências eu acho que tem a ver com choque, que é um choque geracional e epistemológico. Né? Não necessariamente essas coisas coincidem, porque tem gente jovem que é velha, epistemologicamente falando, Sim. e gente mais velha de idade que é jovem do ponto de vista epistemológico. Né? Mas tem um choque, né, entre, você mencionou, Gabriel, que é a garotada né, porque tem, claro, a graduação, o pessoal está mais antenado com os temas do momento. Então é mais compreensível que essa demanda venha de pessoas mais jovens. Né? Mas tem um choque que é o seguinte, quando o aluno ou a aluna chega na pós-graduação, ele encontra, geralmente, programas bem mais rígidos, né? Porque é um pouco a estrutura da pós-graduação no Brasil. Você tem programas com quadro docente permanente, um quadro docente complementar, esse quadro permanente é concursado na universidade, então já está, às vezes, a maioria das pessoas já está lá há muito tempo, tem agendas de pesquisa já consolidadas. Então, às vezes, não é que o professor, a professora, seja preconceituoso com o tema novo, mas às vezes, quando ele já está há muitos anos numa determinada temática, ele já tem bolsa de pesquisa nessa temática, ele já tem uma história nessa temática, toda a zona de produção dele, acadêmica, está nessa temática. Então, vai ficando cada vez mais difícil para a pessoa sair daquilo onde ela já está.
né? Então, eu conheço gente que se interessa por muitas coisas, mas a gente acaba ficando um pouco... o sistema de avaliação da pós-graduação, ele nos deixa meio que viciados no nosso próprio tema, né? Eu, por sorte, eu gosto muito do meu tema, mas hoje em dia seria arriscado para mim, do ponto de vista acadêmico, de inserção acadêmica, de pontuação, nessas métricas todas, se eu resolvesse mudar de assunto. Se eu resolvesse falar, por exemplo, de, sei lá, climático, por exemplo. Teria que achar uma forma de conectar por outras vias e tal, que eu provavelmente buscaria pela via teórica crítica, né, tal. Mas, assim, eu sou conhecido por essa temática, né? Então, você fica... Eu faço um paralelo, assim, um exemplo. É igual aquelas bandas antigas, que o cara tem que tocar sempre aquele hit que é do primeiro disco, e o cara já está com 30 anos de carreira, ele não quer mais tocar aquela música, mas ele tem que tocar aquela música porque ele é conhecido por aquela música. Então é mais ou menos isso, quer dizer, é difícil, o Thiago, todo mundo sabe, o Thiago já é narcotráfico, político de drogas, já é político de drogas e tal. Então isso é bom, mas também é limitante, né? Porque é difícil você sair fora do seu campo. Então eu vejo que tem um choque, tanto geracional quanto um choque da própria estrutura, que engessa a pesquisa. Então é muito difícil você simplesmente, não, eu vou fazer outra coisa, vou me abrir a uma nova teoria, uma coisa assim. Porque o próprio sistema obriga você, o sistema de avaliação, obriga você a ser coerente com a sua história. Então, a sua história acaba, para muita gente, acaba virando um peso, né? Vira uma corrente que o cara tem que carregar a vida inteira, mesmo que ele queira fazer outra coisa, porque senão ele não vai pontuar, senão ele não vai conseguir publicar, ele pode sair, ser retirado da pós-graduação, porque a pós-graduação tem regras de permanência que tem a ver com produtividade, enfim, é uma coisa bastante cruel, assim, com a vida intelectual. Porque uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não entendem é que assim, tem muitos casos em que a vida acadêmica, na estrutura acadêmica da universidade, ela joga contra a vida intelectual. Quer dizer, o processo de criação intelectual ele é mais poderoso quando ele é mais livre. E a estrutura da academia, que é, em princípio, a casa do trabalho intelectual, né, acaba, às vezes, jogando contra a própria produção intelectual, porque ela limita ao invés de abrir. Né? Então, é um paradoxo, é uma contradição, que na própria casa do pensamento intelectual, que é a universidade, principalmente a universidade pública, né, mesmo assim, há constrangimentos para que você seja livre, né, para pensar intelectualmente. E sem liberdade não tem produção intelectual. Né? Então, é uma tensão, uma dialética constante entre você fazer força para pensar mais livremente, incluir novos temas, fazer provocações teóricas, metodológicas, e ao mesmo tempo um embalo de você, né, uma pressão para você continuar na mesma, né? Acomodar-se. Então é um jogo difícil mesmo. Muita gente se acomoda, não é só porque é preguiçoso, mas é porque é difícil mesmo de lutar contra essa maré. Né? Mas vamos lembrar que o senhor gosta da sua, Eu gosto. sua área. Então vamos aproveitar. Fala um pouquinho do seu livro, por favor, para gente. Tá bom. Agora, nesse exato momento, eu estou lançando um livro que chama Drogas e Capitalismo. Vai aparecer o Uma análise marxista, que tem a ver com a atual fase da minha pesquisa. Né? Então, eu pesquiso sobre essa temática geral de drogas, narcotráfico há muito tempo, mas ela tem fases. Né? Uhum. E a atual fase dessa pesquisa é uma fase justamente mais teórica e metodológica. Eu estou desenvolvendo política de drogas nas Américas, né, incluindo os Estados Unidos, Canadá, então nas Américas mesmo, México, né, que tem uma bolsa de produtividade do CNPq, que ampara essa pesquisa. Então isso foi muito bacana, né? É muito difícil conseguir essa bolsa. Explica um pouquinho o que é a bolsa. O CNPq, que é essa agência, né, de fomento federal, né, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tem uma bolsa que é um incentivo de pesquisa para pesquisadores de todas as áreas. Né? Então, a bolsa de produtividade é uma bolsa que é importante porque ela dá justamente liberdade, ou um pouco mais de liberdade para o pesquisador e para a pesquisadora seguir a sua pesquisa, porque dá um pequeno recurso mensal que não tem uma obrigação imediata de entregar um produto, né? Você tem um período mais amplo, tem 3 anos mais ou menos para fazer uma primeira etapa de pesquisa. E a minha atual pesquisa, que foi aprovada nessa seleção, é sobre esse marco teórico, e aí eu estou desenvolvendo isso. E um dos projetos, uns produtos, digamos assim, que eu tinha prometido no meu projeto, era esse livro,
um livro para o público geral, não é um livro ultra especializado, é um livro que a pessoa não precisa saber muitas coisas antes, não tem muitos pré-requisitos, né? Só tem que ter disposição de ler sobre um tema que aparentemente é um tema que todo mundo sabe, mas a minha premissa no livro é que é um tema que é muito falado e pouco conhecido. Uhum. Né? É tabu, né, o tema das drogas. E é um tabu, assim, que tem essa peculiaridade de ser um tema que todo mundo acha que sabe alguma coisa. É igual futebol. Todo mundo sabe, acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada, né? Então, assim... Tem deixado de ser também, aos poucos. Tem, mas assim, ainda tem muito preconceito, né? É baseado em muitos elementos, as avaliações são todas fundamentadas assim, em senso comum. Então, esse é um livro científico, né? Mas não é um livro especializado, ou seja, ele tem uma premissa científica, que é essa metodologia do materialismo histórico dialético, vulgo marxista, né? Que faz uma análise da economia política do narcotráfico, como é que funciona essa mecânica, né, do narcotráfico do ponto de vista econômico e político, para mostrar que já dá para entender isso do ponto de vista científico. Então, se fala muito em enfrentar o narcotráfico, enfrentar a questão das drogas, etc. E o argumento central do livro é que, na prática, as políticas de droga não buscam enfrentar essa questão. Elas buscam outras finalidades. E conseguem, mas finalidades que não têm nada a ver com a melhoria da vida das pessoas. Né? Então, essa relação entre o que é a economia das drogas e o capitalismo, o que é a economia das drogas e a repressão específica de determinados segmentos da sociedade, que são justamente os mais excluídos, marginalizados do processo capitalista. Então, é um livro pequeno, mas é um livro que acho que tem uma vantagem de apresentar essa questão. Assim, olha, é um livro científico. Não é um livro de especulação a respeito do tema das drogas. Não é um livro de curiosidade. Não é um livro que vai contar fofoca da vida do Pablo Escobar. Porque geralmente as pessoas estão interessadas nessas coisas, né? Porque é o produto que é oferecido geralmente. Né? Então, assim, é um livro que não é pesado, mas é um livro, olha, vamos entender, colocar os pingos nos is em algumas questões. E eu acho. E aí tem uma coisa que acho que é uma novidade dentro da minha produção, que no final do livro eu faço uma sessão com sugestões concretas de políticas alternativas à atual, que é de repressão e de proibição. E eu dividi esse segmento em dois bloquinhos. Um bloco de medidas que eu considero que seriam aplicáveis agora e outras que seriam aplicáveis mais adiante, porque são mais complicadas, são mais difíceis e dependeriam de alguns passos anteriores. Então, assim, eu nunca tinha ousado fazer isso num trabalho mais acadêmico, né? Mas desse tipo, como esse livro tem essa característica mais livre, mais de intervenção, eu resolvi fazer esse bloco final, sugerindo algumas coisas, como, por exemplo, a mudança radical do processo, da política de aprisionamento de pequenos traficantes, né, é uma das sugestões, que seriam para agora, ou seja, parar de prender pequeno traficante, porque o pequeno traficante não está vinculado geralmente a nenhuma facção, mas a partir do momento em que ele é preso, ele é forçosamente vinculado a uma facção, porque ele vai para um presídio, que é o presídio de uma facção, que geralmente é o presídio que tem a facção que controla o lugar onde ele mora. Então, mesmo que ele não seja da facção X ou Y, ou da milícia X ou Y, como ele mora num bairro ou numa comunidade que é controlada por aquele grupo, ele é vinculado, quando ele vai preso por uma penitenciária que é exclusiva daquele grupo, que é assim que as penitenciárias são organizadas no Rio de Janeiro, por exemplo, e já em outros estados, né? Para não ter briga, para não ter rebelião, para não ter o que, a prisão é do Comando Vermelho, a outra prisão é do Terceiro Comando Puro, a outra prisão é do... Tá? Então, isso é um exemplo. Então, se é para diminuir o enfraquecer o crime organizado, uma das coisas para enfraquecer o crime organizado é enfraquecer a captação de mão de obra para o crime organizado. E, curiosamente, quem ajuda a captar a mão de obra para o crime organizado é o próprio Estado, quando ele prende jovens que ou eram usuários que foram presos como traficantes, que é muito comum, principalmente se for pobre e negro, ou é um pequeno traficante mesmo, mas que é preso junto com grandes traficantes, e aí não tem jeito mais. Quer dizer, esse rapaz geralmente é um homem, né, jovem, negro, de baixa escolaridade. Essa pessoa vai ser para sempre estigmatizada com o fato de ser prisioneiro, ex-presidiário e vinculado a uma facção. Então, é praticamente uma condenação perpétua, né, e até mesmo uma condenação de morte, mesmo que o nosso sistema penal não tenha oficialmente nem prisão perpétua, nem pena de morte. Mas na prática tem. Né? Então, isso é só um exemplo de uma sugestão que eu considero que era possível fazer agora, porque é só aplicar a lei.
direito. E não aplicar a lei de uma forma enviesada. A lei que já existe. Não precisa mudar a lei. Né? É a lei que já existe. Né? Só que ela não é aplicada assim porque o interesse, na verdade, é de aprisionar a maioria dessas pessoas. Então, trazer esse debate é um debate que eu acho importante. E não tem nada a ver com o uso de drogas, não tem nada a ver com direito, a liberdade de usar. Não, tem a ver com o seguinte: crime organizado, enfraquecer crime organizado, segurança pública. Então, acho que é um exemplo de sugestões bem pragmáticas que eu procurei trazer nesse livro. Trazendo, deslocando um pouco esse problema de que sempre o debate sobre drogas acaba caindo mal, aí vira, não, aí você escreve isso, é acusado de ser maconhista, abortista, marxista cultural, essa coisa toda que a ultradireita gosta de colocar, que na verdade só confunde o debate. Sim. E Thiago, você falou dessa ousadia de desenvolver uma teoria nova, de pesquisar esse problema com uma nova abordagem que você está propondo, né, de enfrentar esse problema da economia política das drogas, né, a economia ilícita. E tudo isso tem a ver com esses novos temas, com pesquisar novos temas em defesa, em segurança, nos estudos estratégicos. E tem a ver também com essa expansão de uma fronteira do conhecimento, né? Esse tema, por exemplo, ele tinha algumas referências quando você começou a pesquisar. Hoje você é uma referência e amanhã os novos pesquisadores vão se tornar essas referências, mas eles precisam ler essas referências, então tem feito esse processo de acumulação do conhecimento e de produção do conhecimento. É muito legal de ter você produzindo teoria no Brasil, né, de relações internacionais, de ciência política, mas e você estava falando que como é um desafio para os próprios professores de acompanhar os alunos, né, nas suas novas pesquisas. Às vezes, alunos chegam com demandas de pesquisa para vocês, para os professores que já estão consolidados, e é desafiador também. E ter que a gente está chamando de uma ousadia de pensar na teoria, é um movimento importante, porque existe um apartheid global no campo do conhecimento, né? Que é um apartheid que coloca o norte global na posição de produtor de teoria, de produtor de métodos inovadores, etc., e o sul global na posição de consumidor, né? Aplicador. Né? Então, assim, em princípio é assim que funciona. Né? Eles pensam e a gente aplica. Né? E essa divisão não tem nenhuma razão de ser, a não ser uma divisão autoritária que tem a ver com todo o processo de reprodução de uma lógica centrada no norte, colonialista, etc., que nos deixou nessa posição de subordinação. E aí, quando a gente vai ver o que a gente precisa fazer, é um diálogo crítico com as teorias do norte, e não uma incorporação acrítica, automática do que é produzido lá, né? Para poder produzir coisas que digam respeito à nossa realidade. Porque muitas vezes, né, e acho que na maioria das vezes, o que a gente vai encontrar são peculiaridades locais que as teorias gerais não dão conta. Então, o diálogo é sempre necessário, né, mas é um diálogo que exige uma adaptação. É por isso que nesse livro, voltando a ele, quer dizer, a abordagem pela via do materialismo histórico tem essa vantagem, porque faz parte da própria constituição do materialismo histórico a necessidade de ser maleável e adaptar-se conforme o tempo e o espaço. Né? Então faz parte da própria teoria ser adaptável às realidades materiais concretas. Né? Então, isso ajuda muito, porque a gente não vai estudar crime organizado no Brasil com a mesma métrica que se estuda crime organizado na Itália. Né? Quer dizer, tem elementos comuns? Sim, sem dúvida. Mas assim, não dá para usar o mesmo marco teórico exatamente igual para estudar a máfia russa, a máfia italiana e o PCC, por exemplo. Né? Porque senão a gente começa a fazer avaliações e erram simplesmente. Né? Então, se você tem um interesse, como eu tenho, de fazer com que a produção intelectual tenha um impacto social, mínimo que seja, ou seja, que haja um diálogo com os produtores de legislação, que haja um diálogo com a sociedade civil, né? Que haja um diálogo com o debate público, que não seja simplesmente um trabalho intelectual fechado na academia e para dar aula e para orientar aluno, mas que tenha o elemento da praxis, né? Que é a produção intelectual teórica e a prática política. Então você tem que dialogar com o seu mundo. Porque não adianta nada você fazer uma teoria que é muito bacana dentro da sala de aula, mas quando você vai analisar um fenômeno da sua própria realidade, aquilo não encaixa bem para explicar. Ou pior, dá respostas erradas, muito erradas. Né? E aí, na hora de você
oferecer algum instrumento de análise para alguém que pode tomar decisão política, você vai oferecer um instrumento equivocado. Então não vai cumprir o papel social da produção intelectual, que é ajudar a elaboração de modos de vida, né, quer sejam jurídicos, mas também no campo mais informal, que sejam melhores para a sociedade. Então acho que essa responsabilidade, que não é só do pesquisador que está na universidade pública, mas que é de todo pesquisador e pesquisadora que tem um compromisso com a sua vida enquanto cidadão, né, cidadã, eu acho que tem que ter uma afinidade né, entre teoria e a prática que você vive, né? A realidade concreta, porque senão você vai você vai ficar fechado, vai conseguir publicar muito, principalmente publicar nas revistas estrangeiras, que não conhecem nada da sua realidade. Então, se você fizer um texto que formalmente seja bonitinho, o cara lá vai aceitar, porque ele não entende nada de Brasil. Então ele vai aceitar o que você diz que o Brasil é, né? Agora, se é mesmo o Brasil que está rolando, já não interessa, aí vira um universo paralelo, que é o universo de um texto acadêmico que não tem a mínima conexão com o real. Né? Então aí não vale a pena. Quer dizer, acho que não é. Especulação, da abstração. E a pessoa vai ler, quem vai ler isso vai ser informado de que a tal realidade é assim e não é. Então cumpre um papel muito ruim, né, na difusão de conhecimento, que é quase desleal, né? Você vai mostrar uma suposta realidade que não funciona dessa maneira. E é muito interessante, né, conversar sobre esse papel social que a academia tem, porque muitas das vezes a gente esquece isso, né? A gente fica preso mesmo. E aí nem o senso comum entende muito o que a academia faz e nem às vezes a academia quer olhar para os problemas reais. Eu não olho para você, você não olha para mim, tudo bem. E não está tudo bem, né? Até porque a gente teve aí nos últimos anos um discurso muito forte de ódio, principalmente das universidades, né, que isso resultou em políticas concretas, né, em ações concretas contra, principalmente as universidades públicas. Então, isso é muito interessante a gente parar para pensar sobre esse papel da academia, né? Acho que por ter pouca gente, né, estatisticamente, que adentra esse campo, a gente, assim, acho que pouco se tem entendimento do que a academia faz, qual é a importância, né, essa questão intelectual, a produção, que não é só mesmo se fosse pelo abstrato, o abstrato eu acho que ele sempre tem algum tipo de materialidade. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente tentar retomar também esse tipo de diálogo, né? Que não, a gente não está conversando só entre a gente e tudo mais. Esse canal, inclusive, é um tipo de iniciativa, né? É da gente tentar trazer essa ponte, construir. A gente está botando só um tijolinho, né? Nessa ponte. Então, isso é muito interessante, assim, o senhor conversar, falar um pouco sobre isso. Bom. Eu acho, sabe, porque tem um preconceito de ambos os lados, que você destacou agora, Juliana, que é assim, a academia também olha para a sociedade civil e tudo, e fala assim, olha, isso bem, então, os caras não vão me entender, né? Tem uma arrogância, um elitismo, né? E da outra parte tem um preconceito com a arrogância e o elitismo. Né? Quer dizer, então, isso ajuda, como você disse, que esses discursos sobre o ódio em relação à universidade e todas essas mentiras, né, que dizem que o que acontece na universidade, né, que existem plantations de maconha, né, orgias, etc., essa coisa toda. As pessoas, como elas não conhecem, é um grande espaço de mistério, né, e de ideias misteriosas. Sim. Então vira uma coisa realmente assim, fácil das pessoas reproduzirem essas notícias falsas. Mas eu acho que nem toda pesquisa precisa ter uma aplicação prática. Né? A pesquisa, como eu estava dizendo agora há pouco, tem que ter uma liberdade intelectual. Né? Agora, uma parte dela tem que chegar para a aplicação. Né? Não é todo mundo que precisa fazer esse trânsito. De pensar a ponta, né? A coisa mais especulativa, a coisa mais provocativa, aquilo que é o pensamento de fronteira tal, e levar para a base, né? Que é interagir, por exemplo, com o legislativo, com partidos políticos, com organizações da sociedade civil. Como também, de novo, usando metáforas, né? Eu gosto muito desses exemplos, é igual o automobilismo. Né? A Fórmula 1, por exemplo, é a ponta de experimentação do que é o automobilismo. Né? E ali é testado um monte de coisa. Que anos depois, algumas delas chegam no carro de veículo normal, o carro popular. No freio ABS, por exemplo. O primeiro lugar que foi testado foi no automobilismo de ponta. Pessoal, infelizmente tivemos um problema técnico e o vídeo não foi inteiro. De qualquer forma, gostaria de agradecer ao Prof. Tiago Rodrigues por ter participado e compartilhado tanto.
Foi incrível ter o senhor aqui. E vocês que estão assistindo, o que acharam? Deixem nos comentários a opinião de vocês ou sugestões para próximos temas. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem pode gostar desse conteúdo e, claro, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e fique ligado que vem muita coisa boa por aí. Até mais e tchau, pessoal!